superações biológicas. Vocês já sabem o que significa superar. Agora, no nível biológico, estamos falando, obviamente, no nosso nível, né? No nível da vida, que nos é tão característico, em especial da vida humana, que é consciente de si mesma, começa a ficar consciente de si mesma, do fenômeno da vida, do fenômeno evolutivo, e começa a colocar a questão de seu papel aqui neste universo. Então, é no ser humano que desponta essa capacidade de se dobrar sobre si mesmo e perceber, né, começar a se interrogar sobre seu papel nisso tudo. Então, nós temos aqui esse conceito, né, de superação. Né, você quer atingir um nível, né, que você jamais tinha atingido anteriormente. Você quer se superar. Né, você não quer superar o outro, né, via esmagamento, via humilhação. Você quer vencer a si mesmo. Né? Inclusive, tem até aquela frase, né? O sábio não vence o outro. O sábio é aquele que vence a si mesmo. Né? Então, você pode traduzir essa frase como uma superação biológica. E esse é um fenômeno científico. Né? É um fenômeno real e futuramente científico, porque a ciência vai descobrir como é que se dá esse fenômeno, né? Qual é a dinâmica dele, quais são as leis, ou seja, a mecânica que governa esse fenômeno de superação. Então, a gente tem algo muito interessante aí. Daí a gente pode voltar a algumas coisas aqui. Vejam só, a Terra é uma individuação, né? A Terra é um organismo individuado, certo? É um planeta. Você tem fronteiras, né? Fronteiras na forma, né? Mas ela está interconectada com tudo. E nessa Terra interage essas três fases, gama, beta e alfa, né? Toda individuação, lembrem-se, toda individuação no nosso universo, né? Em todos os sistemas de universo, possuem, né, são trifásicas, e aqui no nosso universo é gama, beta e alfa. Toda individuação possui gama, beta e alfa. Um átomo, uma molécula, um esquilo, um ser humano, uma empresa, uma instituição, uma nação, uma cidade, uma ideia filosófica, né, uma corrente filosófica, uma teoria científica, um sistema de engenharia, né? Uma atmosfera, os oceanos, um bioma, um livro, todas essas coisas possuem essas três fases, né? Gama, beta e alfa. Toda individuação tem esse aspecto trino. E uma coisa importante aqui é que assim que a gente observa o mundo, a gente já está interagindo com ele. E se a gente interage, a gente está alterando o mundo. Né? Porque a gente está tendo uma ideia do que seja o mundo e a gente vai exprimir isso de alguma forma, mesmo que através de um simples movimento. Isso já se manifesta no palco sensível. Então, isso é o início de um processo que ele vai começar a se materializar futuramente. É a gênese de um processo de materialização. Então, a superação biológica, o início do fenômeno tem a ver com isso. Eu estar interagindo com o meu mundo, né, com o mundo do qual eu faço parte. Então, esse é o início do processo que depois vai ganhar um corpo, né, vai ficar cada vez mais concreto e evidente. Bom, hoje em dia, a gente tem o seguinte, né? A gente fala sobre isso e a gente até compreende com o nosso coração, mas a gente não compreende de uma forma plenamente consciente isso, né? Então, a gente vê que não existe ainda um pensamento diretor
a nível humano que coordene todas as atividades nossas de uma maneira a obter um resultado realmente desejado pelo ser humano. A gente tem governos, a gente tem um Estado moderno, que foi uma conquista, empresas, organizações, ONGs, igrejas, religiões. Igrejas seriam os apêndices dessas religiões, grupos de pesquisa, escolas, universidades, por aí vai. Mas essas organizações e suas atividades, elas parecem não estar conseguindo trazer, realizar os anseios humanos mais íntimos. Tem guerras, pessoas passam fome, pessoas abusam de outra, poluição, destruição do meio, restrições, privações, pessoas que não têm oportunidade de estudar, pessoas que não têm onde morar, pessoas que são forçadas a fazer o que não querem. Então parece que todas essas coisas que o intelecto trouxe não estão conseguindo fazer com que o ser humano viva plenamente e consiga se realizar. Não consiga realizar todos os seus potenciais. Tem alguma coisa faltando aí. E isso diz respeito a um pensamento diretor que consiga coordenar tudo isso. Não surgiu ainda, na sociedade esse pensamento diretor. Apesar de a gente estar sempre circunscrito à grande lei. Só que nós temos o dever, com o nosso livre-arbítrio, de construir alguma coisa a nível artificial que nos conduza a esse objetivo supremo. E daí a gente tem uma frase do livro Nova Civilização do Terceiro Milênio, do Pietro Baldi, que vai muito de encontro com esse capítulo aqui. Hoje a vida se apresenta feroz e desapiedada como nos tempos pré-históricos. Tanto no nível dos animais quanto no nível humano ela é desapiedada. Só que no nível animal isso é natural e justificado. No nível humano isso vai se tornando cada vez mais absurdo, como nós próprios vamos atestando com nossas próprias indignações, com o estado das coisas. Não estou armado de pedras lascadas, mas de metralhadoras. Não estrangular seu semelhante com as mãos, e sim com os bancos, representa apenas um progresso formal, substancialmente fictício. Olha só que interessante isso. Nós evoluímos na forma, mas na substância nós pouquíssimo ou praticamente nada evoluímos. E a pessoa vai se horrorizando à medida que ela começa a perceber essas coisas. Quanto mais consciente você vai se tornando da realidade, você vai percebendo quão brutal é a realidade, Quão brutal é a forma de vida, melhor dizendo, hoje em dia. E você batalha para melhorá-la através de interiorização e de expressão nos meios capazes de perceber isso. Hoje em dia eu estou nesse nível. E daí você vai buscando, alguma maneira de conseguir mudar o estado das coisas para que a dor seja a menor possível. E você busca se exprimir de forma cada vez mais elevada, lógica, poética, bonita e tudo mais. Isso se expressa em tudo que você faz. Como você organiza os seus métodos de aula, seu jeito de produzir aquela peça, sua maneira de abordar o colega, suas rotinas cotidianas, seus projetos semanais e por aí vai. Tem a ver com tudo em sua vida. E isso é muito interessante, porque
é uma questão de enxergar mais do que estudar. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui, né, com esse capítulo. Leiam esse capítulo com esse espírito, né? Porque senão você não vai conseguir captar seu real significado. Lembrando que toda a obra do Pietro Baldi está, de certa maneira, relacionada com as coisas que a gente está vendo. E toda a sua vida, né, está relacionada com essas coisas. Está lá profundo. Basta você cavar que você vai encontrar. Mas para isso você não pode ficar preso à galera, né? Que não vai querer saber dessas coisas que você vai começar a buscar. Bom, essa era a mensagem de hoje. Com isso a gente termina esse capítulo e no próximo vídeo a gente vai falar da Gênese. Até lá!